Bom, seguimos aqui. Essa é a segunda aula em que busco fazer essa articulação do Andrei Samuels no livro Jung e os pós-jungianos, com a prática do acompanhamento terapêutico e com uma circulação em torno do tema do autor do capítulo Escolas de Psicologia Analítica. Eu espero que você goste. É importante que você tenha visto o primeiro vídeo, que esse vai ser uma sequência do primeiro para ter o encadeamento do capítulo, encadeamento reflexivo. Bom, nesse capítulo a gente está num subtítulo chamado Reificação e Linguagem de Ação, tá? Então aqui o Andrei Samuels traduz a preocupação de outros autores de que a linguagem, a tentativa de descrever logicamente os conceitos da psicologia analítica, acabe convencendo as pessoas que estamos falando de algo concreto, não é? Uma vez, repetindo, que todo pensamento da psicologia analítica é uma construção com valor heurístico, ou seja, visa-se explicar os fenômenos e não trabalhar com o conceito de verdade, de concretude, não é? Então há esse risco. Ele cita até um autor aqui, Lambert, de 1981, que faz uma sugestão de que há dois tipos de linguagem. A linguagem metafórica, que seria, portanto, a linguagem para falar das coisas da psique, e a linguagem científica, que seria uma linguagem lógica, conceitual, de encadeamentos lógicos, não é? O Jung também faz menção a dois tipos de pensamento. Muito interessante, né? Porque o Jung traz a seguinte ideia: existe um tipo de pensamento dirigido e um tipo de pensamento fantasioso. Aqui um pequeno parênteses para enriquecer um pouco esse capítulo, esse subtítulo, que eu acho meio chatinho, inclusive, mas ele é muito rico. Por quê? Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa que fez uso de algum tempo de substância alucinógena, né? E essa pessoa já tinha ali fissuras, fragmentos no ego. Essa pessoa, ela desenvolveu, né, uma fratura maior e ela, se a gente for pensar, ela entrou em surto psicótico, não é? E fazer sessões com essa pessoa era escutá-la o tempo inteiro falando linguagens metafóricas. É como se eu estivesse de frente do inconsciente, não é? Então a escuta é uma outra, né? O pensamento dirigido é isso que eu estou fazendo aqui, né? É exaustivo, cansa, você tem que, vamos dizer assim, trazer conceitos, tentar transmitir alguma coisa, tentar usar exemplos, né? Quer dizer, é um esforço da atenção, né? O pensamento fantasioso, ele é o devaneio, ele é o da poesia, não é? Ele é uma coisa mais solta, né? Então, o Jung divide, não é? Esses dois tipos de pensamento. Portanto, quando você quer falar da teoria analítica, que trabalha com a psique, não é? E a psique, ela tem dois movimentos, tanto dirigido quanto fantasioso, é muito difícil você trazer isso só para o pensamento dirigido ou para a escrita dirigida, entenderam? Então esse é um papo interessante da gente pensar. É por isso que eu gosto de escrever de uma forma mais lírica, mais poética, eu fico mais à vontade. A escrita dirigida, ela é uma escrita mais cansativa, mais racional, não é? É por aí. Então é um capítulo interessante por conta disso. Bom, aí seguimos aqui no capítulo sobre usos e abusos da analogia, né? Isso também é bem interessante para pensarmos, porque o Jung fez muito uso de analogias, não é? O escrito dele
pensamento dele e até mesmo do Freud faz usos de analogia para tentar descrever um incognoscível, não é? A psique, em sua essência, né, no seu, vamos dizer assim, na sua raiz, ela é incognoscível, né? Jamais o homem consegue, com 100% de certeza, clarear a si mesmo, clarear o universo, não é? Porque a gente está estudando a gente mesmo, né? Então a analogia foi um jeito criativo, eu diria até poético, interessante, de tornar a coisa palatável, né? Aproximável. Há um conceito em Jung central para você entender o Jung, que é o conceito de energia psíquica, o conceito que Freud vai entender como libido, né, atribuindo a libido algo puramente sexual, né, e o Jung amplia esse conceito, né. O próprio conceito de libido, né, e diz aqui o autor, é uma analogia tirada da ciência natural, certo? Veja, tem até aqui uma outra citação de um outro autor que diz o seguinte: a elaboração de analogias é uma atividade mental fundamental e imaginativa, mais do que simplesmente um instrumento de compreensão, certo? Então, para você descrever um caso clínico, para você trabalhar na clínica, para você tornar a sua comunicação com o seu analisante, seu acompanhado, mais recheada, né? Você precisará desenvolver uma qualidade analógica, né? De fazer analogias, melhor dizendo, né? O que ajuda aí, queridos? Literatura. Literatura é algo muito importante para nós desenvolvermos, não é? Essa capacidade de comunicação que é o que o autor está explicando aqui. Tem um outro elemento aqui muito interessante, porque o Jung, ao usar analogias, achei isso aqui bem legal, ele também está tentando pensar que o mundo pode ter uma unidade, né? Um conceito chamado unus mundus. A ideia de que há uma ligação de tudo para com tudo, não é? Portanto, a analogia seria a capacidade de ir além do fenômeno, relacioná-lo com outros fenômenos, que por sua vez estão relacionados com outros fenômenos, né? Isso daria então a possibilidade de uma coisa única, unívora, não é? Então a analogia ela tem essa qualidade, tá bom? Agora, seguindo aqui o pensamento do autor, a analogia também pode ser entendida como uma defesa, não é? Como uma espécie de fuga de especificidade. Então, se você abusa das analogias, você também pode cair numa espécie de relativismo absurdo, né? O que trago aqui. Para exemplificar esses perigos, né, da analogia, tem os famosos diagramas, que são aqueles desenhinhos, onde fica o ego, onde fica o self, onde fica isso e aquilo, né? E ele traz aqui uma citação interessante, né? Só para vocês terem aqui um exemplo sobre fase de desenvolvimento e tal. Isso aí. Bom, ele cita aqui, ó. Ele cita aqui uma coisa importante para a gente. Por exemplo, o Jacobi, ele faz um diagrama que ele situa o ego no centro, no desenho dele, relacionando-se na parte externa primeiro com o inconsciente pessoal e depois com o inconsciente coletivo, né? Um desenho, então, o ego está no centro. Um outro diagrama situa o inconsciente coletivo e especificamente a parte que jamais pode ser trazida para a consciência no centro, ficando o ego na periferia. Naturalmente, ambos os pontos de vista são válidos, mas é inevitável a deficiência do diagrama de perspectiva única. É que perdemos a especificidade da experiência na qual, às vezes, nossa autoconsciência é central
e outras vezes os nossos impulsos básicos ou as nossas motivações inconscientes predominam, né? Então, portanto, o diagrama ele pode, ao mesmo tempo que ajudar, né? Mas ele não consegue dar conta do movimento, do dinamismo da psique. Vocês estão compreendendo? Então, o diagrama, ele... porque se move, né? O ego, com relação aos movimentos do inconsciente. Isso é uma coisa interessante também, que bate na ideia de não reificar, ou seja, tornar concreto algo que não é, né? A gente precisa ter cuidado para não se apropriar da teoria e enrijecer a psique daqueles que nós acompanhamos com pensamentos muito rígidos, né? Ou seja, pressupostos rígidos, porque há movimento no processo, na interação terapêutica, certo? Bom, aqui temos um tema muito interessante, né? Que é um termo usado muito pelos freudianos para falar da metapsicologia, não é? O que é essa metapsicologia? É um termo que vai na contramão da metafísica, que é uma compreensão teórica dos conceitos de uma certa teoria, não é? Que foram capturados pela empiria, não é? Tanto Freud como Jung são empíricos, né? Eles estudaram, atenderam pessoas. O Jung estudou mais de 80 mil sonhos, não é? A metapsicologia, portanto, ela tenta tratar os elementos de uma teoria com concretude, né? Para construir pensamento. Tá? Então, na metapsicologia freudiana, você vai ter o ego, o id, o superego. Né? Na metapsicologia junguiana, a gente tem outros parâmetros. Né? Mas vamos seguir aqui. Olha, o Freud, dentro da metapsicologia da psicanálise, ele trabalhou com aspectos dinâmicos, topográficos e econômicos. E aí o autor traz um pouco esse papo para a psicologia analítica. E aí ele encontra algumas semelhanças, que eu achei bem legal isso aqui. Né? Por exemplo, a noção de que a psique é dinâmica e não estática, ela serve para os freudianos, para os junguianos e para os pós-junguianos. Olha aí, encontramos um ponto de convergência. Né? A psique, ela é, se a gente quisesse brincar um pouco com uma analogia, ela é um mar. Não é? O mar está em movimento, ele não é estático. Não é? O mar ele tem fluxos, ele tem interações complexas, ele tem vida dentro dele. Não é? E a psique nunca está parada. Então esse é um elemento central que amarra as três teorias. E outro conceito que é comum a essas escolas, esses pensadores, é que a base da psique é o conflito. São forças conflitando, são forças que se batem. Né? Essa é a base desses conflitos. E aí vamos para a diferença. Para Freud, a fonte da neurose é um conflito não resolvido. O Jung vai chamar essa abordagem de redutiva, correto? Então, dentro da psicanálise, se trabalha com a ideia de estágios do desenvolvimento, que algo não foi resolvido, portanto, é preciso descobrir esse processo via associação livre para esse indivíduo seguir para frente. Não é? E esse algo que não foi resolvido está na experiência da infância, né? Do infante. Já o Jung considerava a reunião de conteúdos psíquicos aparentemente irreconciliáveis como a base de um desenvolvimento saudável, fornecendo uma nova posição a partir da qual o indivíduo pode prosseguir. Ou seja, para melhora do sujeito, se a gente quiser usar aqui a palavra cura com grandes aspas, para o Jung, não se trata de voltar à infância ou trabalhar os elementos infantis. Se trata de discriminar
que existe dentro de si, não é? O ego e os complexos. Através dessa discriminação, reunir essas forças opostas, né? Então, esses conflitos opostos em nós, travar uma relação com eles, tá certo? Para que, por meio da tensão dos opostos, aguentar a ambivalência, um terceiro elemento possa surgir, né? Que é um elemento novo na consciência. Isso seria um movimento mais saudável, pensando aqui com Jung, né? Talvez o principal conflito dinâmico, e aí Freud e Jung concordariam com ele, seja aquele entre consciência e inconsciência, né? Então, quer dizer, a consciência tende a querer uma coisa e o inconsciente se manifesta por outros caminhos, né? Então, esse seria o conflito dinâmico mais forte da existência humana, né? Bom, uma das coisas que distinguem, que fazem uma demarcação entre Jung e Freud, é que na metapsicologia junguiana, no pensamento junguiano, as forças da psique, elas podem se mover juntas e separadas da consciência, não é? Então, esse movimento de discriminação, de união, das subpersonalidades, não é? Toda essa dinâmica de interações difere do Freud. Freud não trabalha com o conceito de complexo. O Jung diz que há os complexos inconscientes que se articulam na psique como pequenas personalidades e que às vezes tomam um ego, não é? Essa ideia não tem nenhuma relação com o pensamento freudiano, tá? Então isso é uma marca importante. Já na topografia, lembrando que a gente está falando que metapsicologia se divide aí em topografia, movimento dinâmico, né? E econômico, são os três pilares da metapsicologia freudiana, ele está fazendo esse diálogo, né? Na topografia, o Freud trabalha com a ideia de sistema e subsistemas, não é? Bom, isso aqui a gente pode avançar um pouco. Veja, aqui o autor traz o seguinte pensamento: tanto Freud como Jung dissecam a psique como um todo para revelar suas partes e subsistemas. A topografia permite que o funcionamento e as características principais de um sistema específico sejam vistos num isolamento relativo, como análise de um complexo. Não é? Já na abordagem econômica, na abordagem econômica, a gente tem uma ideia dos movimentos de energia psíquica, né? Então, por exemplo, diante de uma neurose grave, né, o sujeito ele enrijece uma conduta na vida e a energia psíquica dele está toda colocada ali. Então, esse quantum de energia se desloca para um complexo, não é? E outras partes da psique ficam desenergizadas, tá entendendo? Então, a questão econômica vai dar notícias desse fluxo energético de um lado para o outro da psique, né? E ele vai trazer um exemplo clínico aqui que eu achei interessante. Olha só. Pacientes com sintomas obsessivos podem ser incapazes de fazer cessar a atividade sintomática por meio de um esforço consciente. Em termos econômicos, mais energia está investida no sintoma do que é disponível para tentar vencê-lo. Tá? Veja, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu atendo algumas pessoas que se queixam de movimentos repetitivos, né? Acho que todo analista, todo clínico lida com essa situação, né? Então vamos supor aqui, não vou falar dos casos que eu atendo, vou trazer um exemplo fictício. Uma pessoa que esteja viciada em pornografia, né?
Uma pessoa que esteja viciada nos Xvideos, Pornhub da vida, né? Fica aí a dica. Essa pessoa, em um certo momento, ela percebe que existe algo nela que está fora do controle. Por exemplo, ela deixa de ler, deixa de estudar ou deixa de procurar mulheres reais, né, experiências reais ou homens, como queiram, e ela fica muito tempo na pornografia. Não é? Isso indica que é um sintoma compulsivo. Né? Algo está fora do controle. Né? Racionalmente, conscientemente, esse sujeito não consegue brecar essa energia. Tá entendendo? Então isso é um exemplo, né? Quer dizer, vai precisar de uma análise para olhar para essa personalidade como um todo, para descobrir o que está por trás desse movimento. Compreenderam? Essa coisa da economia da psique? Isso é uma ideia que vale para muitos exemplos, assim, né? E aqui tem uma citação muito interessante para fecharmos essa segunda aula, que é assim: há pouco lugar em metapsicologia para a discussão do que é inato ou constitucional na personalidade e do que se origina da interação com o meio ambiente. Então, não é muito aprofundado, não é muito pensado o que é inato, o que já vem do nascimento ou não, né? E há pouco lugar para isso, né? É uma afirmação do Samuels. Tá bom? Então, tocamos aqui em pontos importantes. Todos pontos esses que desembocam na prática. É importante fazer essa amarração, não é? Então, quando a gente fala da economia psíquica, quando a gente fala da topografia, quando a gente fala da importância de não reificar a linguagem, né? Quando a gente retoma esses pontos da metapsicologia, né? Dos usos e abusos da analogia, nós estamos falando do campo analítico, especificamente no campo do acompanhamento terapêutico, que eu estou fazendo essa ponte. Tudo isso aparece, né? Então, como conversar com os acompanhados e com seus familiares, como compreender delírios, repetições e movimentos né, de sofrimento, quer dizer, como tudo isso se configura na prática, não é? Como entender a psique em movimento, para você poder lidar com sujeitos que se repetem muito, né? A gente tentar pensar a psique como um tecido em movimento, quer dizer, tudo isso tem implicações práticas, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa segunda aula. Dê o seu like, faça o seu comentário, ajude a passar a palavra para frente e em breve eu subo aí para o canal a terceira aula, tá bom? Forte abraço e obrigado aí pela sua companhia.